Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um estudo muito interessante, conforme os irmãos já devem ter visto no título, Os Deuses do Egito. E é um estudo que com certeza vai trazer um conhecimento bíblico para nós e servirá também de subsídio, de apoio, se algum dia os irmãos forem pregar sobre as pragas do Egito. O texto base desse estudo está em Êxodo capítulo 12, versículo 12. O texto bíblico diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então nós temos nessa passagem um confronto com o politeísmo egípcio. Os egípcios, eles eram politeístas, eram um povo politeísta, acreditavam em vários deuses, em diversas divindades. E esse versículo representa uma afronta direta a esse sistema de crenças, afirmando que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e que os deuses egípcios são inúteis e serão punidos. A última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, ao matar os primogênitos do Egito, no Egito, Deus demonstra seu poder sobre a vida e a morte, inclusive sobre as divindades egípcias. Nós vamos aprofundar o conteúdo daqui a pouco. Essa é apenas uma introdução. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. Simbolismo da liberdade. A punição dos deuses egípcios serve como um sinal de que Deus está a libertar o seu povo da escravidão. O primogênito, né? Desde aquela época havia a questão do primogênito. Depois Deus mesmo disse que todo primogênito seria consagrado a ele. E isso já era uma cultura dos povos, primogênito. Os primogênitos, tanto humanos como animais, eram considerados sagrados e ligados à divindade. A morte dos primogênitos simboliza a destruição do poder egípcio e a demonstração do poder de Deus sobre a vida e a morte. A declaração de executarei juízo sobre todos os deuses do Egito é um dos momentos mais emblemáticos do Êxodo, reforçando a ideia de que o Deus de Israel é superior a todos os deuses e que ele é o único Deus verdadeiro. Então aqui, nessa introdução, nós já apresentamos, né, o que vai ser esse breve estudo. Antes de entrarmos nas pragas, eu gostaria de fazer uma introdução aqui, muito interessante. Nós já consideramos isso com os irmãos, mas é sempre bom considerar novamente. E a repetição ajuda na aprendizagem, não é? Nós temos um termo que é o panteão. Eu já expliquei para os irmãos que a palavra panteão vem do grego panteon, né? Panteão. Esse pan significa tudo. E teon está relacionado a Deus, vem de teos, né? Teos, relacionado a Deus. Então, panteon seria todos os deuses. E depois foi romanizado, né? Aí ficou o panteão. Mas é panteão. Panteão é o conjunto de todos os deuses da religião de um povo.
É só a gente lembrar do PAN, né? Dos Jogos Pan-Americanos. O que são os Jogos Pan-Americanos? Os Jogos Pan-Americanos são aqueles jogos que envolvem todas as Américas, não é? Por isso que são Jogos Pan-Americanos, porque envolvem todas as Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, eu usei esse termo só para a gente associar a palavra pan, que a gente usa também no nosso dia a dia. Então, o panteão é o conjunto de todos os deuses. Nós vamos falar panteão, porque está romanizado e a gente usa a palavra panteão. Então, o panteão é o conjunto de todos os deuses de um povo. Mas ele também pode se referir ao templo dessas divindades. Então, dependendo do contexto, o termo panteão se refere ao conjunto de deuses ou se refere ao templo. No texto, você vai identificar, no contexto, você vai ver se refere ao conjunto de deuses ou se refere ao templo. O importante é saber que a palavra panteão se aplica tanto ao conjunto dos deuses quanto ao templo desses deuses. Então aqui eu vou citar aqui 3 exemplos de panteão. Nós temos o panteão romano, né? Como eu disse, panteão é um termo romanizado de pantheon, que isso é em grego. O panteão ou seja, o conjunto de deuses dos gregos, eles têm como deus principal Zeus. Zeus é o deus principal dos gregos. Tem outros deuses, né? E tem Zeus como principal. O panteão dos romanos, o deus principal é o Júpiter. Júpiter é o deus principal dos romanos. E o panteão dos egípcios, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o deus principal é o Amon-Ra ou Ra. E os faraós, eles eram filhos de Ra. Eles eram filhos desse deus principal. Aí é que está o segredo, já vou até adiantar um pouquinho. A partir do momento que o primogênito do faraó morreu, esse deus Amon-Ra, o deus principal, não foi capaz de proteger o filho do faraó, sendo que o próprio faraó era considerado a encarnação do deus Amon-Ra, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então nós temos esses três panteões. Os dos gregos, o deus principal é Zeus; o dos romanos, o deus principal é Júpiter; e o dos egípcios, o deus principal é Amon-Ra, ou Ra. Tem uma palavra aqui que significa enoteísmo, que se chama enoteísmo. A palavra enoteísmo, eu também já trouxe isso para os irmãos em estudos passados. Tem origem do grego. A palavra ren em grego significa um. E theos significa Deus. Então, enoteísmo significa um Deus, né? Que significa um Deus. Etimologicamente, significa um Deus. A combinação dos dois termos forma a palavra enoteísmo, que se refere a um sistema de crença religioso onde há a crença em um único Deus supremo, mas sem negar a existência de outros deuses. Entende isso? Enoteísmo é um Deus que é o Deus supremo, mas existem outros deuses. Então, para os gregos, Zeus é o Deus supremo, mas nós temos outros deuses, além de Zeus. Mas o Deus supremo, o Deus principal é Zeus. Então esse é um enoteísmo grego, né? O enoteísmo dos romanos
Eles creem em vários deuses, mas o deus principal é o Júpiter. O enoteísmo dos egípcios, eles creem em vários deuses, mas o deus principal é o Amon-Ra, ou então o Ra, é o deus Sol. Então, isso é interessante. Então, nós aqui lembramos, né, do que nós já estudamos, que panteão é o conjunto de todos os deuses de um povo. E a palavra panteão também pode se referir ao templo desses deuses. Falamos que o panteão dos gregos, eles têm o deus principal, que é Zeus. E os romanos, o deus principal é Júpiter, e o panteão dos egípcios, o deus principal é o Amon-Ra. E o enoteísmo significa um deus, mas é um deus supremo, havendo a existência de outros deuses, conforme nós mostramos aqui no panteão dos gregos, romanos e egípcios. Então aqui agora, já que nós estamos falando do panteão dos egípcios, Deus ele enviou 10 pragas sobre o Egito para poder libertar o povo. E cada uma dessas pragas humilhava um determinado deus. A matéria está na descrição do vídeo. A primeira é a água em sangue. Quando Deus transformou, né, a água em sangue, aquela água do Nilo se transformou em sangue, Deus humilhou o Deus Todo-Poderoso, né, humilhou o deus Api, que era o deus da fertilidade. Api era o deus egípcio do rio Nilo e da sua inundação anual, que era crucial para a agricultura do Egito Antigo. O rio Nilo tinha suas famosas inundações, então o rio alagava uma região muito grande. E depois, quando chegava a seca, aquelas águas recuavam. Os egípcios, com muita inteligência, o que eles faziam? Eles cavavam buracos, cavavam muitos buracos, muitos açudes. Então, quando a água do Nilo enchia, né, alagava, quando ela recuava, os açudes ficavam cheios. Aí eles tinham reservatórios de água. Muito inteligente da parte deles quando eles faziam isso. Então, o rio Nilo, ele era geralmente representado por um homem gordo com seios, simbolizando a fertilidade do rio. Então, o deus Api, ele era representado por um homem gordo com seios, representando a fertilidade, a abundância do rio. Só que o que aconteceu? Os peixes morreram. E muitos peixes eram até venerados pela religião, né, egípcia. Então os peixes morreram. Então o deus Api, ele foi humilhado, porque ele não pôde impedir que aquelas águas se transformassem em sangue e que aqueles peixes morressem e que viesse aquele mau cheiro sobre a terra, né? sobre aquele rio. A praga das rãs. A deusa Hecate tinha a cabeça de rã. Hecate era uma deusa egípcia, frequentemente representada como uma rã ou mulher com cabeça de rã, que era associada à fertilidade, ao parto e à ressurreição. Ela era uma das deusas mais antigas do Egito, com seu culto remontando a tempos remotos. Os egípcios achavam que ela tinha poder criador, mas ela não teve o controle sobre as rãs, mostrando impotência nessa situação. É interessante, eu busquei as imagens de alguns desses deuses lá na internet. Aí aparece lá o deus Api, aparece a deusa Hecate, uma mulher com a cabeça de rã. É interessante fazer essa pesquisa, se você quiser aprender um pouco mais, né? Despertar esse pesquisador que existe em você.
porque isso é importante, principalmente quem gosta de pregar. Ter esse conhecimento é importante. Você traz uma informação dessa na mensagem, você agrega um valor muito interessante à mensagem. Então agora nós vamos para a praga dos piolhos. Então o primeiro deus que foi humilhado lá no Nilo, né, é o deus Api, aquele homem gordo com seios, simbolizando fertilidade do rio, abundância do rio. Ele não pôde impedir a morte dos peixes, ele foi humilhado. A deusa Hecate, que tinha a cabeça de rã, né, era representada como uma rã ou uma mulher com cabeça de rã, ela não teve poder para impedir a praga das rãs, que também, quando acabou, né, aquele mau cheiro na terra, né, recolhendo aquelas rãs mortas. Na letra C, os piolhos. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, né? Jeová humilhou o Deus Tot, que era o Deus do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. E a magia desse Deus não teve o controle sobre os piolhos. Na praga dos piolhos, o deus egípcio Tote foi humilhado. A infestação de piolhos que afetou homens e animais foi interpretada como um ato de punição divina e um desafio à autoridade de Tot. A praga dos piolhos é descrita na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 8, versículos 16 a 19, onde Arão, irmão de Moisés, atinge o pó da terra com seu cajado, transformando-o em piolhos. A praga dos piolhos, conforme descrito na Bíblia, foi um evento significativo, pois foi um sinal de desafio aos deuses egípcios em um ato de poder divino. A Bíblia relata que os magos egípcios tentaram imitar a praga dos piolhos, mas não conseguiram, reforçando a ideia de que o evento era um ato divino. A humilhação de Tot, senhor da magia e do conhecimento na praga dos piolhos, simbolizava a impotência dos deuses egípcios diante do poder de Deus. A praga dos piolhos, juntamente com as outras pragas que atingiram o Egito, ilustrava o poder de Deus e a necessidade de Faraó libertar o povo de Israel. Então aqui mais um Deus que foi envergonhado. Agora a praga das moscas. Não há um deus específico, não há um deus egípcio especificamente conhecido como deus das moscas, mas a divindade mais associada à praga das moscas é Khepri, o deus da criação e renascimento, que era associado a escaravelhos e outros insetos. Khepri era visto como símbolo da criação e renovação ordenadas, e a praga das moscas foi uma forma de confrontar essa divindade. Khepri é a divindade mais comumente associada à praga das moscas, especialmente no contexto das 10 pragas do Egito. A praga das moscas foi uma forma de Deus demonstrar seu poder sobre as divindades egípcias e forçar Faraó a libertar o povo de Israel. Então aqui mais um Deus que foi humilhado. E cada praga estava relacionada a um Deus, e Deus mostrava o seu poder sobre esses deuses egípcios, mostrando que ele é que era o Senhor da situação. Aqui, irmãos, é uma coisa interessante. Nós estamos falando do panteão egípcio, ou seja, do conteúdo, do conjunto de deuses egípcios. Lá na Cananeia, depois, lá na religião cananeia, lá tinha o Beuzebu, o deus das moscas, mas não se aplica aqui nesse estudo, que é o estudo sobre os deuses egípcios. Amém? Não sai falando que era Beuzebu, o deus das moscas, associar Beuzebu, o deus das moscas, lá da religião cananeia, com as moscas, com a praga das moscas lá no Egito, é equívoco. Ao meu ver, é um equívoco, porque
O foco aqui são os deuses egípcios e não havia um deus específico egípcio relacionado à praga das moscas, as moscas. Agora, lá na religião cananeia, o Beuzebu era o deus das moscas. Mas lá, isso é lá na Cananeia, na história dos hebreus, lá na conquista da Terra Prometida, depois de ter saído do Egito. Amém? Letra E, peste sobre bois e vacas. A morte dos rebanhos egípcios, a morte dos rebanhos egípcios humilhou os deuses. Apis, que é o deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Era representado como um touro negro com manchas brancas, com chifres, usando o colar de Menat, que era um colar sagrado da deusa Hathor. Hathor era uma deusa muito importante na mitologia egípcia antiga, conhecida por ser a deusa do amor, da beleza, da música, da fertilidade e, sim, também como a deusa das vacas. É a deusa vaca, uma mulher com a cabeça de vaca, ou às vezes era representado pela própria vaca. Então, essa peste sobre os bois e as vacas, a morte dos rebanhos, humilhou os deuses. Apis, que era representado por um touro negro, e representou e humilhou Hathor, que era a deusa das vacas. Ou seja, esse deus e essa deusa, esses deuses não conseguiram impedir a morte dos rebanhos egípcios. Outra praga, ferida sobre os egípcios. Quem foi humilhado agora é a deusa rainha do céu, Aneite. Acreditava que ela estava presente na criação e era a deusa do nascimento e da fertilidade. Era uma deusa maternal, mas não teve condições de cuidar da saúde dos egípcios. As feridas que acometeram o povo egípcio na praga das feridas, descrita na Bíblia em Êxodo capítulo 9, versículos 8 a 12, humilharam a deusa rainha do céu do Egito, Neite. Essa praga, que consistia em tumores ulcerosos na pele dos egípcios e seus animais, era uma demonstração do poder de Deus sobre as divindades egípcias, incluindo a deusa Neite. A praga das feridas, que causava tumores dolorosos e infectados na pele dos egípcios e animais, era uma forma de punição e humilhação divina aos egípcios e, por extensão, aos seus deuses. A deusa Neite, que era venerada como rainha do céu, foi identificada como a deusa humilhada por essa praga. A narrativa bíblica descreve que, ao espalhar pó de poeira para o céu, Deus fez com que os egípcios e seus animais desenvolvessem esses tumores ulcerosos, comprovando o poder de Deus sobre a natureza e as divindades egípcias. A humilhação de Neite demonstra que os egípcios não podiam contar com seus deuses para se proteger contra o poder de Deus, né? Contra o poder do Deus de Israel. Então, a rainha do céu, a Neite, né? A deusa mamãe, a deusa maternal, cuidadora dos egípcios, não pôde impedir que viesse essas úlceras sobre o povo. Chuva de pedras e relâmpagos envergonhou o deus da água, Íris, o deus do fogo, Osíris. Esses deuses, segundo os egípcios, tinham poder sobre os fenômenos naturais. No Antigo Egito também tinha o deus da chuva, Horus, e o deus da tempestade, Tifão. Então esses deuses foram humilhados na chuva de pedras.
A praga dos gafanhotos. Deus encheu o ar de gafanhotos e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Escuridão total de 3 dias. O deus Sol, chamado de Amon-Ra, o principal deus, né, do panteão egípcio, do enoteísmo, né? Um deus principal e outros deuses também. Mas a figura do Deus principal é presente. A característica do enoteísmo é que existe um Deus principal. Não ignora a existência de outros deuses, mas tem um Deus principal. O Amon-Ra é o Deus principal do panteão egípcio. O Deus Sol, chamado de Amon-Ra, foi humilhado, ficou impotente diante da escuridão enviada por Deus. Olha só, o Deus Sol ficou na escuridão, né? Deus mostrando que é ele que tem o domínio sobre tudo. Também a deusa Nut. Muito interessante essa deusa Nut. Pesquisa aí na internet, vê a imagem dela, como se fosse uma meia-lua, cheia de estrelas, um azul. Também a deusa Nut, que era a deusa egípcia do céu e a personificação da esfera celeste na mitologia egípcia, sendo considerada a mãe dos corpos celestes. Ela era frequentemente retratada como uma mulher curvada sobre a terra, com a cabeça no oeste e os pés no leste, simbolizando o céu que abrange o mundo. Nut simbolizava o céu, tanto diurno quanto noturno, e era vista como a mãe dos deuses e corpos celestes. Então, o deus Sol, Nut, a deusa dos corpos celestes, não puderam impedir os 3 dias de escuridão. Deus estava então humilhando, né, esses deuses. A morte de todos os primogênitos. Os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filhos de Ra, o deus Sol, Amon-Ra, e se autoproclamavam divinos. Os faraós eram a encarnação do deus, né? Do deus Amon-Ra. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. O principal deus do Egito, o Ra, o Amon-Ra, o deus Sol, é o responsável pela criação do mundo e representa o Sol. Ele é descrito de diversas formas, desde com a face de uma ave de rapina até como um escaravelho. Tinha um tipo de inseto, né? Os egípcios acreditavam que o seu rei, o faraó, era a encarnação de Ra, ou seja, o faraó era a encarnação divina. A partir do momento que o próprio faraó não pôde impedir que o seu primogênito morresse, ele foi humilhado, né? O próprio Deus ali, encarnado, foi humilhado. O próprio Amon-Ra, né? O Deus Sol, foi humilhado. Porque não impediu que o menino fosse morto, né? E acho uma coisa interessante que eu considerei na morte dos primogênitos, irmãos. A Bíblia diz que não havia casa dos egípcios que não tivesse um morto. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, né, pregando, e a gente aprendeu, e estamos ensinando que nós aprendemos de outros, né, como diz Paulo, né, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina, e depois vocês vão ensinar também para outros que se aprenderam de mim, que eu aprendi de um pastor, e assim a gente vai vivendo o 2 Timóteo 2:2. Ele disse que tinha casa ali, irmãos, no Egito, que se bobear teria 3 mortos, ou 4 até. Quer ver, ó? O pai, se o pai era primogênito, ele morreu. Se ele tinha um filho primogênito, o filho morreu. Se o filho tinha um neto primogênito, o neto morreu.
Se o bisavô fosse primogênito, o bisavô morreu. Olha só. Imagina uma casa onde o pai era o primogênito e o filho primogênito, ali eram duas mortes. Se o avô fosse primogênito, 3 mortes. Então, foi um impacto muito forte que o povo recebeu, né? Com relação à morte dos primogênitos. Concluindo o estudo, irmãos. Nas pragas do Egito, vários deuses foram humilhados, cada praga representando uma derrota para uma divindade diferente, conforme nós consideramos aqui. A praga de moscas, por exemplo, humilhava Ptah, deus da criação, e a praga da morte dos animais humilhava Apis e Hathor. A praga das pústulas humilhava Neite, a deusa rainha do céu, e a praga da chuva de granizo, os deuses que controlavam os elementos naturais, como Ísis e Osíris. A praga dos gafanhotos humilhava os deuses da colheita, como Shu e Sebeque. E a praga das trevas, o deus Sol Ra, ou Amon-Ra, que ficou escondido pelas trevas, e a deusa Nut, a deusa dos corpos celestes, que também nada pôde fazer, não é? A praga da morte dos primogênitos era a humilhação mais extrema para os deuses egípcios, que eram considerados deuses ou filhos de Ra. Em resumo, as pragas do Egito foram uma forma de humilhar os deuses egípcios, cada uma delas direcionada a uma divindade específica, como Ptah, Apis, Hathor, Nut, Neite, Íris, Osíris, Shu, Sebeque, Ra, e os próprios faraós, que se consideravam deuses ou filhos de Ra, né? De Ra, de Amon-Ra, ou o Deus Sol. Assim, irmãos, nós concluímos esse estudo que eu acho que foi muito interessante. Ele serve tanto para uma aprendizagem nossa. Se os irmãos quiserem aprofundar, seria interessante a sugestão de ler, né, essas pragas lá no livro de Êxodo e associando com o estudo, e eu acredito que vai trazer uma edificação espiritual muito grande para os irmãos, e assim a gente vai entendendo um pouco mais, né, os segredos que estão escondidos na palavra de Deus. A gente vai pesquisando, vai aprofundando no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. E com certeza, irmãos, esse conteúdo que está na descrição do vídeo, ele é um subsídio muito rico, caso você algum dia vá pregar sobre as pragas do Egito, caso algum dia você vá pregar sobre a glória de Deus, né, de Deus de Israel, glorificando o seu nome sobre os deuses egípcios, eu acredito que esse conteúdo é um subsídio interessante para fazer uma mensagem bem fundamentada, né? E claro que com as suas pesquisas, com a sua mensagem, e aqui apenas como um auxílio, jamais vamos entregar uma mensagem pronta para os irmãos, porque tudo que nós trazemos aqui é o objetivo de auxiliar numa formação, numa elaboração de uma mensagem, porque a mensagem pronta mesmo é o Espírito Santo que vai te revelar, é Ele que vai revelar no teu coração. Mas essa mensagem revelada que Deus te dá, você pode enriquecer pesquisando em algum site fidedigno na internet, num dicionário bíblico, numa Bíblia de estudo, para você trazer algo mais substancial e enriquecer a mensagem. E a mensagem vai ser interessante, vai ser impactante, e Deus vai agir e vai glorificar o nome dele. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.